nós tentamos desenvolver nessa secretaria alguns projetos que pudessem fazer com que tanto os funcionários da escola, os professores da escola, os diretores de escola, os alunos, enfim, toda a comunidade escolar pudesse se envolver utilizando as novas tecnologias da informação, que a partir dos anos 80, 90 e os anos 2000 em especial, passaram a fazer parte, mais ou menos, da educação. Nós procuramos envolver os alunos, a comunidade, através de alguns projetos pilotos, onde os alunos pudessem manifestar sua opinião e onde os alunos fossem protagonistas, né, do processo educacional. Nós tínhamos como base alguns pensadores da educação que já de algum tempo vinham fazendo experiências muito interessantes, como Maria Montessori, como Celestin Freinet, como o nosso grande educador Paulo Freire, que via no educando o principal autor, o principal protagonista de sua própria educação. Fomos quase que obrigados a acelerar de forma muito intensa e de forma até um pouco espontaneista esse projeto, né, que foi a pandemia do Covid-19, que nos obrigou a implementar, a inventar, a criar novos processos que pudessem conjugar esses princípios educacionais com essas novas tecnologias. O programa Cola Aí, ele tem sido ressignificado desde a sua implementação. Ele começa 2018 sinalizando para a gente formas de comunicação mais atuais, que promova o maior encontro de pessoas em diferentes espaços. Em 2019, junto da implementação do núcleo pedagógico e da proposta curricular nossa, ajustada à Base Nacional Comum Curricular, que inclusive prevê numa das suas competências, a 5ª competência, salvo engano, que a gente precisa, sim, compreender e utilizar as tecnologias de informação e comunicação enquanto ferramenta crítica, significativa e reflexiva desse contexto contemporâneo que estamos vivendo. Para nos auxiliar enquanto uma plataforma, que foi a plataforma do saber, utilizada pelos profissionais da educação e pelos estudantes, na comunicação, na interação, nas estratégias de processos de ensino e aprendizagem junto aos estudantes naquele contexto inicial. Ter a possibilidade de trabalhar com uma rede inteira de estudantes, né? Tendo uma capacidade muito grande de poder chegar até os alunos mesmo, né? E também com pais, etc., né? Com uma boa infraestrutura, e isso foi muito interessante. Olha, eu acho que foi algo realmente precioso, né? Nós demos um salto. De certa maneira, nesse projeto nós fomos pioneiros. Com o início da pandemia, as ferramentas tecnológicas começaram a ser utilizadas de forma mais robusta, mais direta, mais objetiva por todo mundo. Por alguns projetos que já existiam, a gente começou a efetivar um trabalho que hoje é o Cola Aí. Ele já teve vários formatos, já teve vários personagens, e hoje ele está num processo onde a criança se vê como criança e faz a notícia, o que ele representa, o que representa a educação, a partir do Cola Aí. Uma mensagem para os adultos, que tem uma hora de a criança estudar, uma hora de a criança ajudar, uma hora de a criança brincar. Então, a hora da criança brincar, deixa a criança ter liberdade para fazer o que ela quiser, né? Cara, não tem como não se emocionar com vocês. Mas, enfim, chega de história, senão o professor aqui fica falando bastante.
Vamos para os desenhos. Que rufem os tambores. Nossa, super professor Milson, Li, obrigado. Que homenagem bonita. Eu também fiz Obrigado, a creche atrás, eu pus até o nome dela aqui. E por que você fez esse desenho? Eu fiz para lembrar da creche. E o superpoder era de ensinar. Nossa, que legal, gostei desse super-herói. Obrigado. Fiquei emocionado aqui. Então a pandemia, quando ela vem nessa pegada, né, de tecnologia, de plataforma. A gente teve aí uma plataforma para a pandemia que nos aproximava das crianças. Então a gente foi buscando vários jeitos de fazer, e aí a gente cria o programa Cola Aí, que traz um formato, que traz uma tecnologia, que traz como carro-chefe como essa educação chegaria à casa dessas crianças, e de que forma ela chegaria pela tela, chegaria pelo rádio, chegaria de que forma. E aí a gente cria o Cola Aí para que essa criança, que esse programa pudesse adentrar esses lares e trazer para os pais essa interação, né? Como que a escola poderia chegar para dentro das casas, para dentro dos lares, para os avós, para os titios. E aí a gente criou, juntamente com uma equipe toda, que foi um projeto que envolveu muitas pessoas, né? E aí a gente cria esse programa. Num programa de excelência, num programa na qual as crianças são protagonistas, né, de suas ações, e onde é dado a oportunidade às escolas e às equipes escolares para que eles demonstrem as suas ações, o que ocorre ali no dia a dia, de acordo com o tema que é proposto pelo programa. Eu vou definir o Cola Aí como surpresa, né? A gente se reuniu porque precisava dar um jeito de falar com a rede, precisava alcançar os alunos e não sabia como. E aí, numa bela reunião, esse maluco do Magno falou: e se a gente fosse pra TV? Né? E como que a gente vai pra TV? Não, vamos pra TV. E corre daqui, corre de lá. Ele, o Silvio, né, conseguiram um espaço na TVT. A gente fez lá os programas do Cola Aí pro Cola Aí na live. E aí ver esse trabalho crescendo e ver as crianças ganhando corpo com isso. Muito bacana ver as próprias crianças agora apresentando o programa e ele chegando cada vez mais ao que era a ideia lá no começo, né? O Leandro pensava em algo que as crianças fossem protagonistas, por causa disso a gente tinha ali a plataforma, mas para poucas crianças, e aí fez toda a correria e foi o que salvou a gente na pandemia. Então o Cola Aí tem um legado muito, muito importante para a rede. Então tinham quadros para dentro desses programas, então tinha o quadro Antenados, 2 Palitos, e a gente trazia tudo isso, dentro desses quadros a gente trazia mais forte, muitas vezes, uma discussão para o ensino fundamental, uma brincadeira para a educação infantil e um quadro que fosse para os professores também. Então a gente tinha essa preocupação de atingir pais, crianças e profissionais da educação. Nós tivemos um quadro muito bacana que a gente fez lá no Max Pfeffer, e a gente trouxe a criança produzindo brinquedos para as crianças. O mais importante de tudo isso é que a gente, para além de trazer o programa, nós tínhamos que criar artefatos, brinquedos de fácil manuseio, de fácil execução. Então a gente usava pets, a gente usava barbante, nós usávamos muitas coisas possíveis, né? Através de brinquedos não estruturados, caixas de papelão. Então o programa foi ganhando esse caminho. Então é uma satisfação poder participar e saber que de alguma maneira o programa tem ajudado, tem contribuído com as nossas premissas curriculares e com a participação ativa e efetiva dos nossos estudantes e dos nossos profissionais da educação. Todo mundo vai ficar na roda, com as mãozinhas para cima, e a gente tem uma pedrinha que a gente vai passando. No final, quem ficou com a pedrinha, esconde, e todo mundo vai fingir que escondeu o que tinha na mão também. E a pessoa que estiver no meio vai ter que adivinhar com quem que está a pedrinha.
Combinado? Monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Parou! A educação vem se transformando desde a pandemia e novos recursos a gente tem procurado para poder acessar a criança. Então, nesse período todo, até os dias de hoje, a gente vem utilizando muito das tecnologias. E trabalhar com as crianças com deficiência vem sendo muito prazeroso, porque a gente está vendo essas crianças se juntarem por um único propósito. Hoje, a gente tem uma diversidade de tecnologia que a gente tem levado com condições melhores para a criança poder acessar os Chromebooks na escola, os programas, o Cola Aí, e a gente tem vivido a experiência de poder ver essas crianças construírem juntas. Com a aquisição do Chromebook, né, eu acho que deu um outro passo também nesse Cola Aí. As crianças produzindo o conteúdo, nossa, eu acho que isso aí foi bom demais. E é um aprendizado e tanto para a criança como para nós, né, adultos. Eu acho que hoje a questão tecnológica não tem muita escapatória. Eu acho que não é um processo mais educacional, é um processo de vida, né? Tudo hoje gira em torno da tecnologia, em como ela se apresenta agora, né? Então, dos processos mais simples, e simples mesmo, porque a gente pode falar de uma coisa que está no dia a dia de todo mundo, por exemplo, que é o Pix, né? Foi uma coisa que foi lançada em pouquíssimo tempo, todo mundo só utiliza essa ferramenta, né? Que é uma coisa do dia a dia, para você pagar uma conta e tudo mais. Então, imagina isso tudo no processo educacional. A tecnologia vem para ficar, né? Esses recursos, hoje você vê o bebê não vira uma página de revista, mas ele vira o dedinho para aquilo que ele quer num aplicativo de tablet, de smartphone, de computador, seja lá o que for. Né? Ele tem muito mais rapidez do que nós adultos. Estou muito feliz de fazer parte de tudo isso. Eu faço os vídeos de humor, com muita alegria, diversão, identificação. Eu acho que o mais importante de tudo é a leveza, já que o foco são as crianças. Eu proponho sempre dos vídeos serem sem fala, e isso deixa o desafio ainda maior, porque eu tenho que deixar a mensagem mais evidente para que todo mundo possa entender o que eu quero transmitir. E aqui eu tenho uma liberdade muito grande para poder desenvolver os vídeos, né? Sou eu quem crio, roteirizo, edito, dirijo, produzo. Foi uma experiência incrível, porque foi bem no meio da pandemia mundial, assim, onde as crianças estavam presas em casas e principalmente presas com os equipamentos. Então, para a gente foi um desafio e, ao mesmo tempo, foi uma alegria poder entrar dentro das casas e trabalhar com as crianças da forma com que a gente fez. Foi um trabalho de manipulação de bonecas. Uma boneca chamada Jana, ela entrou como uma personagem dentro do programa e ela se relacionava com as crianças, ela apresentava partes dos programas e, assim, ela trouxe muita conexão com as crianças nessa época. E foi uma fase do programa em que precisou que fosse dessa forma e foi uma maneira que deu muito certo, assim. A conexão foi perfeita. Professora, então, deu uma passada ali no chat para ver as perguntas, só achei elogio, professor. A Núbia Santiago, ela disse que os bonecos são maravilhosos. A Beatriz de Oliveira disse que o professor deixou a escola linda. O Henrique Monteiro, ele falou sobre o orgulho que ele tem dos bonecos. Muito legal, viu? Tá todo mundo gostando muito. Hoje, o programa Cola Aí, ele traz vários quadros, mas produzidos pela criança. Então, a gente começou lá de trás, produzindo, fazendo quadros, e hoje a gente tem a própria criança fazendo tudo isso de uma maneira muito tranquila. E o programa hoje, ele ganhou essa notoriedade, né? Da criança fazendo para a criança, e quantas crianças nós temos achado aí no meio desse processo que se destacam, né? Então, esse é o papel da educação. Procurar crianças, dar às crianças o protagonismo, o direito que elas têm de aprender, de fazer, de brincar, de conviver, participar. São os direitos da criança para a própria criança.
quanto é possível, quantas possibilidades existem para dentro das nossas escolas. E quando a gente vai para a câmera e começa a filmar, nasce mais coisas ainda. Então vamos usar o celular a favor, né? Vamos usar para a educação. Então, é tudo isso que o Colaí traz, tá? Ele traz a formação, ele traz o uso da tecnologia a favor, ele traz uma criança diferenciada, enfim. O programa Colaí, para mim, que acompanhei ele desde o começo, ele foi inovando, né? Dentro de cada possibilidade, dentro de cada quadro, dentro de cada especificidade, foram muitos programas. E depois a gente foi inovando e buscando o que de fato é interessante para a criança. Muitos dos programas agora são produzidos pelas crianças e o tema a gente escolhe e eles dão um outro caractere, sabe? A gente pensa numa coisa e a coisa flui de uma maneira que muitas vezes a gente nem espera. E pensando no futuro, a gente tem que medir os prós e os contras da tecnologia. O que eu tenho a favor dela é que se ela é usada com parcimônia, com cuidado, com pessoas que nos orientam, com crianças que de fato vão usar isso a favor, né? Então elas estão aprendendo. A longo prazo é que as crianças e as escolas, as equipes escolares possam, nos seus territórios, produzirem, autoproduzirem suas programações, seus projetos e socializem com outros, né, nas suas redes, com as famílias, mas que eles tenham essa autonomia e esse protagonismo. Então, começa com o nosso apoio e aí vão transcendendo e tendo suas autorias lá nos territórios. É um pouco desse caminho que eu vislumbro aí com a participação do programa Colaí junto à Rede Municipal de Ensino de Suzano. Colaí nasceu com a intenção de divulgar para as famílias e para as crianças e para a escola o que se tem feito pela educação, mas não pela fala institucional da secretaria, pela fala dos próprios atores que estão ali vivendo o cotidiano do chão da escola, ali da sala de aula. O que cada escola está produzindo, o que cada aluno está aprendendo, e falar sobre isso. Falar sobre o que está se aprendendo é aprender de novo. É fazer com que as crianças, os professores e toda a comunidade escolar se integrem a esse novo tipo de comunicação. Não é mais só o livro, não é mais só o caderno, não é só mais o texto, é também tudo isso, mas uma outra tecnologia, que essa tecnologia gerada pela internet, pelo computador, pelas mídias sociais, é integrar tudo isso junto numa outra linguagem, numa outra dimensão de linguagem. Trazer o Colaí significa dizer assim, como é que as crianças estão aprendendo e como que elas gostam de aprender. Isso é um salto no processo educativo, porque a criança, no caso, ela não está só sendo passiva no processo de aprendizagem, mas ela é muito mais do que isso. Ela controla o processo da aprendizagem de si mesma. Isso que significa o Colaí, mais do que um programa. Não é um programa que passa no streaming, não é um programa que passa na TV, como a gente já conseguiu numa TV aberta, né? Durante a pandemia, o Colaí ele foi transmitido pela TVT, uma TV aberta, para atingir o maior número de pessoas. Não significa só isso. Porque isso já é uma grande conquista. Fazer com que um programa, que nascido numa escola, né, nascido numa Secretaria de Educação, fosse transmitido em rede nacional por uma TV aberta, sem custo, isso significa, é uma dimensão que a gente não imagina. Mas o Colaí é mais do que isso. Significa que os autores do processo de aprendizagem conhecem a forma como aprendem. E se eles conhecem a forma como aprendem, eles podem tratar com o professor e sua sala, o seu diretor, a melhor forma de conhecer a realidade e o mundo. É isso que é o Colaí. Um programa criado para divulgar as coisas da escola, mas que no fundo, significa o domínio das crianças sobre o seu próprio processo de aprendizagem.